Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade. Um espaço de diálogo, de reflexão, para que possamos debater as pautas mais relevantes da nossa sociedade brasileira. Para isso, esse amigo de vocês, Alain Croce, está aqui, juntamente com a Heroídes Lessa, presidente da Ação da Mulher Trabalhista aqui do Distrito Federal, para juntos trazermos uma entrevista importante, que é a nossa assistente social, Weila Almeida, pré-candidata a deputada aqui pelo Distrito Federal. Então seja bem-vinda, Weila. Obrigada. Seja bem-vinda, Heroídes, para mais um bate-papo legal aqui pela rádio. Heroídes? Bom dia a todos. Bom dia, Weila. É uma honra Bom dia. estar aqui com você. Bom dia, Alain, que está sempre nos recebendo aqui com muito carinho, a Ação da Mulher Trabalhista, né? Já fizemos outras entrevistas aqui. E esse bate-papo é muito importante. E hoje a gente vai falar com uma mulher real aqui, ó, que a gente queria saber sobre quem é Weila, nossa pré-candidata do DF. E por que escolheu o nosso partido? A gente já até sabe, né? Que é uma coisa, um carinho, né? E tem uma bandeira, né? Que é Weila, assistente social, mas que ela preza muito pela educação, que é a nossa principal bandeira. E a gente gostaria muito de saber quem é a Weila. Quem é a Weila? Quem é essa menina fantástica que a gente vê nas mídias sociais? Mas quem é? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, é um privilégio estar tendo essa oportunidade de estar próxima do público, conhecer as pessoas que estão aí do outro lado e também me apresentar, falar quem eu sou. Eu sou Weila Almeida, maranhense, assistente social, tenho 40 anos, vim do Maranhão para o Distrito Federal faz 26 anos, cheguei aqui em 2000 e sou mãe solo de um adolescente de 17 anos e uma criança de 5 anos. Então, eu sou uma mulher como a maioria das mães brasileiras e também das mães do Distrito Federal, né? Que cuidam e que dependem dessa política do cuidado, que dialoga muito com o nosso partido, com o PDT. Sempre um prazer, Heroídes, eu também participar aqui desse bate-papo com duas mulheres que são referência nos direitos das mulheres, referência aí nos direitos dos direitos sociais, que é a Heroídes, e a Weila. Então, a Rádio Legalidade, está sempre à disposição para que a gente promova um bom debate, sempre nessas pautas importantes aí, que é uma referência, Heroídes, importante a gente debater os direitos das mulheres aqui no DF, e para que também o resto do Brasil chegue essa voz forte, para a questão da consciência e a gente ter uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Obrigada, Alain. A gente vê que, o Weila, quando a gente fala Weila e fala de mulheres reais, é porque a gente sabe que a maioria das mulheres hoje são mães solos, Uhum. É essa realidade que a gente tem, e que está inserindo-se na política agora, entendendo a importância de eleger uma mulher, de ter projetos, mulheres que brigam e lutam pelos nossos projetos na Câmara. E a gente quer saber dos seus projetos, para mudar Brasília, mudar esse Distrito Federal. Uhum. Como assistente social, a gente sabe que vocês mexem com idosos, que vocês mexem na educação, e a gente queria muito saber quais são os seus projetos como pré-candidata. Uhum, e sim. a gente já olha para você e já vê uma mulher guerreira maranhense, Eu estive no Maranhão há 3 meses atrás, assim, aquela energia com aquelas mulheres maranhenses, a gente já sabe da energia de vocês maranhenses. Eu estou muito contente de ter você no nosso partido como pré-candidata, e saber da sua história. Sempre emociona a gente de ver que cada vez mais as mulheres estão querendo vir para a política, mas a gente quer saber quais são os seus projetos. A pergunta é, quais são os seus projetos para mudar, Porque assim, a gente apontar o dedo é muito fácil, mas o que a gente tem para mostrar, para melhorar o DF? Qual é o nosso projeto? Qual é o seu projeto? Porque as mulheres precisam ouvir isso.
Sim, com certeza. Antes de falar dos projetos, eu vou voltar um pouquinho aqui e falar o que me levou a pensar nesses projetos, né, como mulher. E eu faço questão de frisar que eu sou mãe solo, porque às vezes quando você vê, no meu caso, eu sou servidora pública, assistente social da educação do Distrito Federal. Eu sou mestre e sou doutoranda pela Universidade de Brasília. Nos 2 próximos meses eu devo estar terminando o meu doutorado e tenho esses 2 filhos, né, como mãe solo, cuido, trabalho, estudo, e às vezes as pessoas olham e acham que é fácil, né, que às vezes você tem ali talvez um companheiro por trás ou rede social de apoio, e isso nem sempre é verdade, né? Quando eu cheguei do Maranhão aqui para o Distrito Federal em 2000, eu não tinha família, não tinha rede social de apoio, não conhecia ninguém aqui em Heru. Então, eu fui trabalhar como empregada doméstica, né? Eu passei várias dificuldades, eu passei fome, eu fui depender das políticas sociais, vivi em situação de vulnerabilidade social, e isso me fez perceber o quanto que as políticas, elas são fundamentais. E esse trabalho como assistente social é um trabalho que eu sempre falo assim, sou pré-candidata a deputada distrital, mas eu não tenho DNA hereditário de político. Isso vem de uma necessidade de estar no cotidiano junto com a população e ver que precisa ter pessoas, gente como a gente. Pessoas que dependem das políticas, que pegam um ônibus lotado, que vão para as UBSs, que os filhos estudam em escola pública e sabem da dificuldade. O meu filho estuda em escola pública, a minha filha, desde os 4 meses, vai para a creche pública, porque a mamãe tinha que trabalhar e não tinha com quem ficar, então é a creche. Então, essa questão de chegar ao PDT como pré-candidata foi consequência de uma vivência ali, de dar o duro e da necessidade realmente de sobrevivência, porque algo que eu sempre coloco, Heru e Alan, é que as políticas, elas precisam ser pensadas por quem vivencia, por quem está usando as políticas públicas, porque às vezes só do gabinete não se consegue entender a essência da necessidade da população do Distrito Federal. E eu acho que é isso que a população do DF precisa, porque as pessoas estão muito desacreditadas. Quando fala da política, já fala, vixe. Então, assim, a gente vem com uma concepção de realmente fazer a incidência para que funcione para quem mais precisa. Um aspecto que eu penso muito com relação ao projeto enquanto deputada distrital, se Deus assim permitir, né, que eu sou pré-candidata, é a questão do cuidado, quem cuida de quem cuida, né, o cuidado com os servidores da educação, o cuidado com os profissionais que estão nas creches cuidando das crianças, porque assim, eu levava minha filha para a creche, mas tinha dia que eu ficava com pena das tias que estavam cuidando, porque eram muitas crianças para uma tia e uma monitora. Então, precisa se pensar em ampliar esse quadro de profissionais, né, na educação pública. A mesma questão, porque quando se fala em educação, quando você já teve filho que estudou em escola pública? Eu sou professora, eu sou professora de história. Então, assim, quando você chega na escola, qual é o profissional que te recebe e que faz a matrícula? É o secretário, o porteiro, a merendeira. Então, eles também são profissionais da educação. Né? Tem os professores que são fundamentais, mas para além deles tem todo um corpo de profissionais que estão ali nos bastidores e precisam ser devidamente valorizados na política educacional do Distrito Federal. A gente que tem 2 carreiras, o magistério e a PPGE. Todo mundo que não é professor é profissional da carreira PPGE, e essa carreira tem 32 cargos com diferentes funções e atribuições para propiciar uma educação pública de qualidade. Então, precisa valorizar esses servidores que hoje têm um dos menores salários do Distrito Federal. Os quadros profissionais estão muito defasados. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo aqui. Os profissionais de arquivologia no Distrito Federal, nós temos apenas 6.
Então, são mais de 700 escolas. Quem está arquivando? Como que está sendo feito esse processo? Ou esses 6 estão extremamente sobrecarregados ou está havendo desvio de função, porque outras pessoas estão fazendo que a competência desse profissional. Então, eu penso muito por vivenciar a política e por estar dentro da política. Então, é isso que me move, é assim que eu enxergo a construção desse projeto. Olha, você é o retrato da mulher brasileira. Sim, com certeza. De luta, de coragem, né? De dedicação, de perseverança, de resiliência mesmo, né? Porque sabemos que a mulher tem que ser resiliente, né? Porque poderia ter desistido no meio do caminho. Você tem uma história muito mais nova, mas uma história muito parecida com a minha, que sou mãe solo, e também, né? Vim de uma família muito humilde e é o retrato mesmo de nós, né? Você é o retrato. Então, assim, é por isso que eu sempre torno a falar da importância, que é importante, você acabou de falar dessa importância, de votar na mulher, na pessoa que sente as nossas dores, na mesma pessoa. Então, para isso, precisa que conheçam essas mulheres pré-candidatas, que se conheça, que vocês falem de vocês, que vocês mostrem para a dona Maria, para a dona Joana, que está lá na base, que tem gente aqui querendo lutar por ela. Porque as pessoas, você como assistente social, sabe disso, que tem gente que não sabe nem quais são os seus direitos. Exatamente. Né? Eu estou muito feliz de ouvir, de ver que você é esse retrato aqui, né? Porque quando você fala assim, eu não tenho nenhum DNA político, tem sim. Já nasce com a gente, né? Sim. A gente já faz política todos os dias. Mas eu entendi que você quer dizer, eu não tenho parente político, eu não sou mulher de política, eu não sou, não estou vindo, né? Porque a maioria das nossas mulheres conseguem ser eleitas, infelizmente, ou felizmente, que pelo menos alcançam as cadeiras na legislação, não é uma crítica, mas assim, geralmente é mulher de deputado ou é filha, e assim, é importante que a gente olhe para essas mulheres da base, que têm esse conhecimento do sofrimento que vive na pele. Eu sempre digo, quem luta por você vai ser sempre quem sentiu isso na pele. E você sentiu, e eu quero que as ouvintes tenham essa consciência de começar esse ano estudando sobre as pré-candidatas, olhando para elas com outro olhar, né? E olha a capacidade, quando eu sempre digo aqui nos podcasts, né, eu sempre falo assim, essas mulheres, nós somos muito mais qualificadas, né, do que os homens. Não é uma crítica, não, mas você sabe que as mulheres estudam mais, isso é comprovado, né? É comprovado, as mulheres estudam mais, nós somos a maioria que votamos, nós somos mais qualificadas, mas ninguém nunca pergunta para um homem, Oelha. Você nunca viu alguém, ele fazer uma entrevista e perguntar assim, mas ele não pode assumir o cargo porque ele tem pós, ele está preparado? Mas a gente tem que ser perguntada, você está preparada? E a gente sempre está preparada, estamos preparadas, até por vivência. Né? Nossa vivência. Não, com certeza. Então, hoje eu estou assim, é bom falar, é bom que a gente já sabia da sua história, isso aqui é para mostrar para as pessoas quem é a Oelha, quem é a nossa candidata. Então, nossa pré-candidata. Então, eu quero ouvir de você o que você pensa quanto aos idosos, porque nossa população está envelhecendo, não só no Brasil. Essa questão de educação é em todo o nosso país também. Essa falta de assistência é em todo o país. A gente sabe dessa dificuldade. E a gente sabe que Brasília também está se tornando uma cidade nova com velhos, né? Com os idosos. Então, você tem um projeto, você pensa em alguma coisa que ajudaria? Porque a gente também, uma coisa que eu questiono muito, quem é que está lá na fila do CRAS? É um homem? Não, é sempre a mulher. Então, por que não pergunta? Sabe? Sim. O que você está fazendo aí? E com esses idosos, o sofrimento é sempre maior das mulheres. Porque a mulher envelhece mais. A questão da menopausa, a questão da saúde da mulher parece ser mais fragilizada, a gente sabe que é. Você tem um projeto para isso?
Sim. Tem alguma coisa? Tem, com certeza. Eu tenho 2 bandeiras principais, que é a educação pública de qualidade, servidores valorizados e também a pessoa idosa do Distrito Federal. É tanto que eu tenho um folder que é escrito assim, amor pelas pessoas idosas. Pelas pessoas idosas, eu tenho um trabalho de ativismo que veio antes da pandemia. Eu faço parte do Fórum Distrital da Pessoa Idosa do Distrito Federal, junto com o Jairo, professor Vicente Faleiros, professora doutora Leides e outras lideranças que pensam em envelhecimento. Porque o mundo está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo e o Distrito Federal também. No DF, hoje, nós temos mais de 500 mil de pessoas idosas, uma média de mais ou menos 535 mil. E na minha pesquisa de mestrado e doutorado, a gente identificou que as políticas elas não são realizadas de forma adequada para a população do Distrito Federal. Ela é principalmente o que eu chamo de BBB, bingo, bolo e baile. Não que não seja necessário bolo e baile, né? Mas a parte recreativa é fundamental. Mas a gente precisa de políticas estruturantes para a pessoa idosa que realmente funcione. A pessoa idosa ir numa UBS e conseguir fazer uma consulta para trocar a receita e saber se o remédio de diabetes, colesterol e hipertensão está funcionando. E ser vista, né, William? Porque eu só uma parte, porque eu percebo que quando um médico atende uma pessoa, e eu falo isso porque eu tenho mais de 50, quando ele atende uma mulher, é um idoso, a impressão que eu tenho, não são todos, né? Todo respeito aos profissionais aqui da área de saúde. Sim. Mas alguns olham e falam assim, já tem 70 anos, vamos dar uma coisa. Eu acho que falta esse olhar, né? Para as pessoas idosas que estão hoje cada vez mais vivendo mais. Exatamente. Então, como é que eu olho para uma pessoa de 70 anos e acha só trocar um remedinho aqui, né? E você tocou em um ponto fundamental para esse debate, que é a invisibilidade da pessoa idosa. Isso. Você pode ter como exemplo quando uma pessoa idosa vai para uma consulta, que geralmente o acompanhante é que fala, não, ela está com tal problema. Sim, a pessoa idosa está sentada na frente, quem fala é outra pessoa. Acontece isso no meu processo de trabalho e eu peço gentilmente licença do acompanhante, porque eu quero que a pessoa... São pessoas normais que apenas envelheceram, mas continuam pensando, sabendo o que querem, tendo os seus desejos, as mesmas obrigações, direitos e deveres. Então, a gente precisa pensar em políticas estruturantes para essa população, principalmente o fortalecimento da política do cuidado, política intersetorial e transversal. Na minha pesquisa de doutorado, eu identifiquei algo importante, que foi via lá, eu perguntei para a Secretaria de Mulher qual que é a atividade educativa que eles ofereciam para pessoas idosas. E as dores emocionais. E né, aí a Secretaria de Mulher falou assim, não, aqui quem trabalha com pessoa idosa é a subidoso, ou seja, eles não enxergam a mulher idosa como uma mulher, né? Porque eu fiz 60 anos que eu vou deixar de ser mulher, né? Então, a gente tem que fazer essa parte educativa até de ampliar o olhar dos gestores. Precisa ter também essa questão de capacitação e de cuidado mesmo nessa busca, que é fundamental. Eu acho que é assim, o emocional dela, né? Quando ela se sente não escutada, e eu percebo também que quando o idoso chega em uma consulta que ela é escutada e não o acompanhante, ela se sente bem mais tranquila, se sente, poxa, gostei de ir lá. Eu falo porque eu acompanho muito minha mãe, né? Acompanho uma tia que é minha mãe de coração, então, assim, bacana, olha aí. Sim. Olha aí, nós como uma profissional, uma doutora aqui, preocupando com o seu emocional, né? Com certeza. É muito importante isso. Bacana, William, olhar para você e ver você uma menina jovem, né? Com essa capacidade de enxergar, né, o outro, né? Essa questão de ter empatia com o outro, né? Porque tem a experiência, né, Luiz, como assistente social, como mãe solo, sabe lá na ponta o que realmente a sociedade precisa, né, em todo sentido, aos idosos, às crianças. Hoje, esse mês também é o mês de maio, né? Sim. O laranja, em defesa das crianças, dos direitos das crianças e do adolescente. E a assistente social é que está na linha de frente, sabe realmente as demandas. Eu também, pegando um gancho, gostaria de perguntar para nossa pré-candidata
com relação às políticas públicas, né, que ela tem trabalhado como assistente social, são realmente efetivas ou ainda deixa a desejar no momento que uma mulher, uma criança, um idoso chega para ter um atendimento? Só para encerrar essa parte, Alan, eu queria dizer para olharem com carinho para tudo que o William falou, né, William? Porque você será um idoso amanhã, né? Sim, e você vai ter que construir o seu futuro também com os idosos de hoje. Então, esse respeito com os idosos, e o que eu achei muito importante, esse carinho da William com os idosos, sabe, Ana? Então, é importante que as pessoas pensem como ela, porque, assim, é o fato de olhar para o seu amanhã. É muito interessante isso, eu estou feliz. E antes de responder o Alan, você falou algo importante que eu ia esquecendo, que volta de novo para as mulheres e população idosa. Quem são as pessoas que cuidam dos nossos idosos? Certamente não são os homens. Né? São as mulheres. Então, assim, a gente tem... E quem cuida dos nossos idosos? De quem cuida dos quem idosos? cuida de quem cuida, né? Então, assim, a gente cuida das crianças, a gente cuida da casa, chega em casa, faz comida, cuida dos idosos, e às vezes a gente não para cuidar de nós mesmos. Às vezes a gente fica negligente até com a própria saúde, deixando para lá, em detrimento de outros cuidados, né? Aí eu trago aqui um exemplo prático do cotidiano que eu tenho certeza que quem está ouvindo vai se identificar. Eu falo pro pai da minha filha, vem buscar a neném, porque eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele fala assim, não, eu estou muito cansado, que eu trabalhei ontem, aí eu tenho que descansar. Eu falo assim, mas gente, e eu também trabalho, eu faço doutorado, eu tenho que ficar até 2 da madrugada estudando, ajudo com a minha avó, ajudo em casa, faço a militância na área do envelhecimento, agora entrei na política, não tô cansada. Só para vocês conhecerem essa menina aqui, ó, encerrando esse quadro aqui, ó, chegou aqui sem tomar café, é a nossa vida de mulher, a gente sai nem café, e foi tão engraçado que ela chegou e olhou para mim assim, ela falou assim, mas eu tô correndo, eu tô atrasada, que é a nossa vida, né, a vida de mãe solo, que eu criei 2 filhos só, a gente tem muita coisa em comum. Sim. Então, assim, ela chegou, eu falei, não, tá tudo bem, se você estivesse falando com um homem, talvez ele não entenderia, não, mas eu entendo perfeitamente, vamos preparar um café aqui rápido e vamos lá, porque a gente, mulher que entende mulher sabe o que mulher passa, então é muito fácil para ela chegar, olhar para mim e falar, e se eu, na hora, vamos providenciar um café, a gente tomar um café ali rápido, e porque eu também cheguei correndo com o cabelo... porque a gente não basta fazer tudo isso, né, William? A gente precisa também ser bonita. Está bonito, porque senão o outro vai olhar e vai falar assim, vai lá, nem se vou cuida. Votar, passa nem um batom ali, ó. Mas o homem não precisa, tá, Alan? O homem não precisa, não. Se tiver de batom, se não tiver, se tiver arrumado, tá tudo certo. Então, é importante que a gente coloque isso, né? Que é uma correria, mas foi bem legal, assim, ó. Fato, porque a nossa realidade, né? É a nossa realidade, por isso que a gente está chamando assim, o podcast de Mulheres Reais. Gente como nós a gente. Somos reais. Somos nós. Eu costumo dizer também, e aí analisando, né, a biografia da nossa pré-candidata, que o bom gestor, ele, além de ter que ter visão administrativa, né, o mais importante é ser humano. Uhum. É saber se a pessoa... tá vestida, se está alimentada, se está passando fome ou não, se tem alguma dor, alguma necessidade. Porque não, né, o ser humano ele tem que ser tratado diferenciado pelo gestor. Não é só a questão de desenvolvimento, de progresso. O Estado é as pessoas. Uhum. Né, o país, a soberania, as pessoas estarem bem consigo mesmo. E uma pessoa que vem com toda essa bagagem, toda essa qualificação profissional, né, estudiosa, dedicada, com certeza... não tenho dúvida que será, né, uma ótima representante da população aqui no Distrito Federal, lá na Câmara, né, para que, na Assembleia, né, para que represente realmente os interesses das mulheres e de toda a sociedade. A gente precisa de pessoas comprometidas, assim como você. Humanas, né? Humanas, assim. Obrigada. Eu acho que o tema de hoje foi mulheres, e aí puxando aqui para as mães solos, né, dialogando, a política do cuidado ela é fundamental. Você perguntou sobre as políticas, né? Então,
saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, escolas em tempo integral, creche para todas as famílias que precisam. E assim, eu fico com uma inquietação muito grande com relação à educação para a juventude. E eu perguntei para o meu filho de 17 anos, eu falei, filho, como que a gente faz para atrair os jovens para esse debate político? Vamos falar sobre a educação. E ele me disse, tudo que a gente quer é uma escola que não pareça uma prisão. Aí eu falei, misericórdia. Que desafio. Então, assim, são muitas questões que você precisa melhorar dentro daquela política pública existente. Uma escola em tempo integral que realmente proporcione atividades interessantes para a juventude, mas também que dialogue com o conteúdo curricular para que seja algo não meramente explicativo, mas que também atraiam tragam jovens cientistas, jovens pensantes, desenvolvam o potencial dessa galera que está na escola para entrar na universidade, na faculdade, jamais orientado, com melhor entendimento acerca dos conteúdos. Então, isso é fundamental. Uma política de assistência que realmente funcione, que não adianta fazer inauguração, mas se não tem servidores ali para atender, a fila para fazer o CAD único é enorme, às vezes as pessoas não conseguem atendimento, porque quem vai para a política de assistência é porque o negócio está feio, meu irmão. Pois é, mas olha só, você acabou de falar assim, nessa questão da educação, mas a gente sabe que os profissionais de educação também estão adoecidos. Sim, com né? certeza. Porque eles não conseguem. Aí entra a questão da gestão que o Alan falou aqui. Eu acho que para que você cuide das outras pessoas, né, que você tenha entre na sala de aula com qualidade, né, que esses alunos não te enxerguem como uma visão. Porque eu fui professora da educação e fui aqui bem na base mesmo, lá no final e tal, assim, lá no final da Samambaia. Eu dava aula à noite, professora de história. Então, assim, eu tenho um exemplo para dar aqui que é muito importante. Eu me lembro que o diretor, eu era nova, tinha 28 anos. Você ainda é nova. Não, mas assim... Mas assim, é porque eu dizia para eles, olha, vamos fazer um debate aqui, nós aqui dentro da sala. Porque história, quando a pessoa entende que quer história, ele entende que quer, né? Sim. Então, mas assim, eu estava com a cabeça boa, eu estava tranquila ali para dar aula, mas a gente sabe que tem alguns professores adoecidos. Então, assim, vale ressaltar aqui que você falou dessa questão de cuidar de quem cuida, porque se o professor não estiver bem, de existir algum projeto que cuide desse professor, porque você vê que a gente vê muito atestado, muitos professores entrando de licença, e muita gente fala assim, o professor é preguiçoso. Eu já ouvi isso muito. E a gente, como professora, sabe que não é isso. Sabe que lidar numa sala de aula com diferentes realidades, né? A gente vê crianças ali que chegam sem comer, com fome, né? Não consegue... nem a aproveitar o conteúdo. Eu me lembro que eu era professora à noite, que eu fazia um bolo de chocolate, que eu sempre fui muito dona de casa, né? E eu levava um bolo e falava para eles, olha, a turma que mais respondeu o questionário fica com o bolo hoje. Fica com esse bolo aqui. E isso deu muito certo, e o professor me perguntava, o que você faz com esses meninos que na sua matéria tira tudo 10? Sabe? E gostam da sua matéria. Mas, assim, talvez eu estivesse Quem está com momento... fome não aprende. Não aprende e tem mais. Se você não der um incentivo de alguma forma para eles, mostrar para eles da importância, mas você tem que estar bem. O que eu quero dizer aqui, dando esse exemplo, é que você estar bem. Talvez, será que se eu tivesse já 20 anos de educação, tivesse ficado na educação, eu estaria com essa mesma energia que eu tinha lá no começo? Então, assim, tem que... Porque tem professores que são muito bons, mas a gente vê que ele vai cansando no decorrer, pela estrutura, pela falta de cuidado com ele. Então, eu te pergunto, você tem, assim, né, por ser um assistente social, alguma coisa você pensa melhor? Porque não adianta a gente falar, porque entra governo, sai governo. Esse negócio de eu ficar apontando, eu torno a criticar isso, ficar apontando, não é o que vai resolver.
vai resolver. A gente quer respostas, a gente né? quer proposições. Eu acho que a população quer muito essa resposta, sabe? Como eu falei no começo, eu tenho duas bandeiras principais muito claras, que é a educação pública de qualidade e pessoas idosas. Dentro da educação pública de qualidade, tem principalmente a questão da valorização dos servidores da educação. Porque a gente sabe que a escola, no Distrito Federal, a política de educação atende uma média de 430 mil estudantes por dia. E todos os rebatimentos das expressões da questão social cai dentro da escola. Então, é abuso, é violência, é agressão, é a fome, é a violência no contexto familiar, é o uso abusivo de álcool e outras drogas, às vezes até a questão do tráfico, e isso acaba chegando ali na mão do profissional. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma lei distrital que obedece, o que determina a legislação nacional, que em todas as escolas onde tem mais de 200 estudantes, deve ter obrigatoriamente um assistente social e um psicólogo para atender tanto os estudantes quanto os profissionais da educação. Então, quando você fala em profissional de educação, é todo mundo que está ali naquela... Porque cada escola é um mundo diferente. O 619 de Samambaia, ele é totalmente diferente do contexto da escola do 414, tudo na mesma cidade, mas são mundos e realidades diferentes. Então, assim, o trabalho dos assistentes sociais e dos psicólogos dentro da educação é para realmente contribuir com a melhoria da qualidade de vida desses profissionais, para fazer as intervenções necessárias, para fazer os encaminhamentos para as políticas sociais e fazer as devidas orientações. Só que, infelizmente, hoje, na rede pública de ensino, nós temos apenas 11 assistentes sociais. E, inclusive, eu sou uma delas, né? Então, está muito aquém do que é necessário para contribuir. Então, isso tem repercussão na saúde mental do servidor, no contexto ali familiar, dentro das unidades escolares, dos conflitos. Então, assim, é necessário ampliar o quadro de servidores, porque esses servidores que estão ali na ponta, eles acabam ficando sobrecarregados com as demandas. Então, a gente tem um quadro de mais de 500 gestores aguardando nomeação. Tem assistente social, tem psicólogo, tem arquivologista, tem bibliotecário, são 11 cargos. Então, assim, é o GDF se organizar para nomear esses servidores e mitigar um pouco o impacto dessas expressões da questão social na vida dos servidores, porque isso traz consequência na melhoria de uma educação pública de qualidade, que é essa a nossa luta, o nosso projeto e a nossa pauta. Então, não só como uma profissional. Dica para o secretário, né? Com certeza. Nomeia PPGE, zero banco de aprovados. Ajude a gente. Essa dica, esse trabalho não é só como profissional, mas também como usuário dessa política. Como eu falei, meus 2 filhos são de escola pública. Então, é fundamental a presença desses profissionais na política educacional. E que essas escolas pareçam mais leves, né? Exato. Que seu filho de 17 anos fala assim, que é uma escola com um olhar menos prisional, né? Sim. Então, que tenha um olhar que pense, mais humano, né? Mais humano, que pense. Eu vou te falar uma realidade aqui, que às vezes dentro da escola tem, né, que você falou do todo dentro da escola, aconteceu comigo numa escola da pessoa que fazia o lanche não saber ler nem escrever. Uhum. E que, assim, falta esse olhar humano, né? O ele que você tem muito bem, que eu vi aqui que você tem muito bem. De olhar, né? Imagina um profissional da educação ali dentro, que está ali, que faz parte do quadro, que ali, a merendeira que não sabia ler, e eu descobri por um acaso. Eu falei, mas a senhora não anota? Ela, Aí depois a colega veio e falou, professora, porque eu, como sempre fui meio política, sempre falo com todo mundo, professora, ela não sabe ler. Então, assim, falta esse olhar humano, né? Uhum. Então, e a dica fica aí para o nosso secretário. Nomeia o PPGE. Não, fica a dica. Nomeia o PPGE, zero banco de aprovados. Tá vendo como é bom saber que a gente tem uma pré-candidata que sabe os problemas reais, como é bom falar com uma mulher que sabe os problemas reais. E você que está sentadinho aí na sua cadeira agora, pense nisso.
Não adianta reclamar, tem que ter gente com visão de gestor, com visão com coração de ajudar, de querer fazer a diferença, né? E a gente fala que as pessoas hoje, ele voltando aqui na nossa questão política, que as pessoas votam e você pergunta para elas assim, olha, você votou em quem? Não sabe nem quem votou, né? Não sabe nem quem votou. Que projeto a pessoa representa. E assim, eu estou muito feliz, né, de ter você aqui com esse retrato da mulher brasileira mesmo, né, dessa vontade do que a gente gostaria para a nossa política, né? Gente com qualidade, mulheres ocupando cadeiras na Câmara com qualidade. A gente sabe que a gente tem outras mulheres, né? Com essa mesma característica que a sua, com essa mesma vontade que você, que estão desperdiçadas, que estão em casa achando que não pode fazer diferença. Então você passa a ser um exemplo, sabe? Um exemplo mesmo, assim, de vontade, de coragem dentro do nosso partido, como nossa pré-candidata. Obrigada. Muito feliz de estar com você aqui. Verdade. Falando também um pouco na questão da coragem, né, da participação da mulher na política, queria comentar com relação à lei que foi aprovada no Congresso Nacional da misoginia, né? Você como pré-candidata, por mais que seja a primeira vez, mas você sente que tem alguma dificuldade durante as redes sociais? Tem algum ataque machista? A gente acompanhou recentemente lá no Rio Grande do Sul, na Câmara dos Vereadores, né, uma mulher ser interrompida na hora de falar, de fazer o seu discurso. Existe ainda essa dificuldade para as mulheres? Com certeza existe. Com certeza existe. E comigo aconteceu um fato de uma pessoa que eu estava falando, né, que sou pré-candidata e tal, tendo esse diálogo e falaram assim, mas com certeza você vai virar marionete. Eu falei primeiro que a Simone Tebet tá para nascer um homem que vai me fazer de marionete. Quando ela falou, eu já tinha falado isso primeiro. Eu falei negativo, eu trouxe um pouco da minha história, do meu posicionamento. Eu falei, para chegar onde eu cheguei, não vai ser ninguém que vai me fazer de marionete, porque eu rompi barreiras, sabe? E sei me posicionar e não vou aceitar esse tipo de comentário misógino e infeliz. Porque eles não falam para os homens, eu tenho medo de te fazerem de marionete. Eu acho difícil. Claro, porque sabe? eles estão muito preparados, né? Nós não estamos, né, eles? Graduação, você é uma doutora, praticamente uma doutora. Exatamente. Mas não está preparada. Você está preparada? Preparadíssima, então, assim, e pronta para colocar misógino no lugar. É para dizer para eles, estamos preparadas sim, nós mulheres estamos preparadas, você está preparada, e a gente quer passar isso para o nosso ouvinte, né? Da sua preparação. E assim... a gente sabe que não são todos os homens, sim, né, com certeza, que olham assim, mas a gente sabe que a maioria, não, é a maioria, sim, né, e eu posso falar muito de Cadeiro, eu estou há 30 anos na política, né, faço parte, já fui de juventude, já fui de movimento de mulher, já fui secretária-geral de partido, já fui tesoureira, hoje estou tesoureira nacional. Você é a história ambulante, Herói. Já andei esse GDF todo com oficina itinerante, vendo mulheres vulneráveis que chegavam naquela oficina e falavam assim, não, eu não posso ficar. Daqui a pouco ela ficava, contava toda a história dela. Então você via assim, a necessidade que as pessoas estão de um carinho, de um abraço, desse cuidado que você tem, Wília, com as pessoas. Então, Wília, é muito importante que as pessoas conheçam você, conheçam nossas pré-candidatas do PDT, né? Conheçam, saibam quem somos nós, quem são essas mulheres do PDT, quem é esse movimento, a ação da mulher trabalhista no PDT, levando conhecimento, mostrando para as mulheres, porque também eu vejo assim, uma falta de informação, sabe? Tem algumas políticas públicas que não são divulgadas ou são divulgadas e as pessoas têm muito pouco conhecimento. Então, assim... Tem coisas que não chegam lá na ponta, né? Nas bases, para dizer assim, olha, você tem esse direito aqui, né? Eu tenho um sonho de fazer uma carreta das mulheres pedetista, sabe? Então, eu já vou fazer uma reivindicação aqui. Se você se tornar nossa parlamentar, vamos fazer uma carreta das mulheres pedetistas. É um compromisso meu, da mulher trabalhista do PDT. Porque, assim,
a gente precisa levar não só o médico para fazer um exame lá de momento, nem o atendimento, mas levar o conhecimento, fazer uma cartilha para que essas mulheres lá na ponta saibam quais são os direitos. É muito importante. Isso é fundamental. O instrumento básico de trabalho do assistente social é a linguagem. Dá para ver, né? É a linguagem. Porque por meio dela a gente leva a informação. Às vezes a informação está numa página ali da internet, mas a situação que as pessoas que a gente atende são tão vulneráveis que às vezes não tem acesso ali a um computador. A gente leva essa informação, porque às vezes até para ler a pessoa tem dificuldade, mas se o profissional olhar no olho e explicar, você vai em tal lugar, você conversa com tal profissional, ensinar o caminho das pedras, que nem diz minha avó, a pessoa acessa aquele direito, que é um direito, não é ajuda, é um direito que a pessoa tem, mas às vezes não sabe onde acessar, como acessar, quais os meios, quais os órgãos, e isso faz a diferença, muda aquela família. A informação, ela é fundamental. William, eu sei que você tem uma cartilha, que você escreveu uma cartilha didática, né? Sim. Bacana. E fale dessa cartilha pra gente. Eu tenho uma aqui, que é Amor pelas Pessoas Idosas, como eu disse, é uma das minhas bandeiras, está falando um pouco de quem eu sou, da minha atuação e o que nós vamos construir juntas. Eu, partido, e você que está aí do outro lado nos acompanhando. E também da educação, a educação pública, diálogo, responsabilidade e valorização, nessa perspectiva de que eu coloquei, né, que para as políticas elas melhorarem e funcionarem com mais qualidade, precisa haver também a valorização desses servidores públicos, né, que é quem lida cotidianamente com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos e com a cidade. Então, precisa haver. Deixo aqui o QR Code do meu Instagram, das minhas redes sociais. Tem também o telefone. No meu Instagram tem o hiperlink azulzinho, que se você clicar vai ter vários materiais educativos, como livros, cartilhas, vídeos educativos sobre essa temática e vários assuntos que eu já escrevi no âmbito da Universidade de Brasília. Então, convido vocês a me conhecerem melhor, conhecerem os meus projetos e também a construir, junto comigo, esse projeto coletivo na perspectiva da construção de um Distrito Federal melhor. Uma cidade que cuida de gente também cuida do Distrito Federal. Verdade. Então, a gente entendeu aqui com esse podcast que a gente tem mulheres qualificadas. E eu estou esperando as mulheres aqui também que queiram saber mais das nossas pré-candidatas. Eu estou aqui na sede todos os dias e quiserem fazer um podcast com a gente aqui e perguntar e saber com a nossa pré-candidata William também, para que ela responda, é só marcar com a gente aqui. Sim. Que a gente está disponível, porque a gente sabe que nossas mulheres somos qualificadas, ficou claro aqui para essa qualificação, dessa atuação, né, Alan? E a importância que você que está aí do outro lado, ler sobre quem você vai votar esse ano, como é que vai ser, qual é a qualificação dessas pessoas, o que elas pretendem, não só votar por votar porque um amigo indicou, mas com consciência. Com consciência, né? É muito importante isso, eu sempre falo isso. E sabe quem vai te defender, quem vai fazer projetos que te ajude a não ficar numa fila de um CRAS, a não matricular seu filho numa escola e não perceber que ele está sendo cuidado como deveria? Pessoas como ele. Pessoas que pensam em outras pessoas. Pessoas que estão preparadas para isso. E nós... Está claro aqui, né? Que está preparada, William. Parabéns pela sua atuação. Com certeza. Eu fico também muito feliz em saber que o PDT está vindo forte aí em 2016, com mulheres fortes, né? 2026, né? Com mulheres fortes, com certeza serão uma grande referência. Parabéns também, Heroídes, né? Pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo aí na frente da ação da mulher trabalhista, tornando o debate produtivo. E aí também quero parabenizar a Weila por a tua biografia, né, pelo teu empenho, pela tua dedicação, pelo teu conhecimento, pela tua vontade de fazer
a diferença aqui no Distrito Federal. Com certeza tem muito o que contribuir, tornando um mandato participativo, ouvindo as comunidades, ouvindo as bases, que a gente sabe que tu sabe muito bem. Sim. Mais uma vez eu quero agradecer a Ero, ao Alan, a oportunidade de estar aqui e agradecer você por me ouvir e, mais uma vez, convidar a me conhecer melhor, a estar mais próxima desse projeto, a dialogar com a gente. Esse projeto não é algo que eu vou fazer e dizer, o meu projeto é esse, mas é algo que vai ser construído junto com quem está aí do outro lado nos assistindo. É um projeto de construção coletiva para uma sociedade melhor. Então, eu convido vocês a estarem mais próximas da gente. É nosso o projeto, né? É nosso! É nosso. Então, assim, convidando as mulheres, né, para conhecer melhor o PDT, vem junto com a gente, né? Vamos chamar aí as meninas. Com vem certeza. junto. Vem juntos, vem junto com a gente. E que nem diz o tema do nosso partido, é preciso coragem para mudar. E aqui tem mulheres de coragem, as que estão do outro lado também são mulheres de coragem e homens de coragem. Então, venham com a gente. Vem com a gente, fala o seu Não, vamos falar sincronizada. Vem com a gente. E fala o seu Instagram. O meu Instagram tá aqui, mais uma vez, o QR Code é @Weila Almeida. O Weila com W, quando você colocar o meu nome, vai ser o primeiro. Então, é só seguir, mandar mensagem e ficar juntinho com a gente. Vai ser uma alegria. Vamos chamar nossas mulheres aqui, o Alan juntos? Agradecer os meninos da gravação aqui. Sim. Obrigada a todos. Obrigada, os que estão aqui com a gente. E o Alan agora vai chamar, né? Uma voz masculina aqui para chamar as mulheres para vir com a gente. Tá? Com certeza, fica aí o convite, então, para todas as mulheres aguerridas, de fibra, para fazer parte desse time aqui maravilhoso, que com certeza não vão se arrepender. Chama os homens também. Vem. Com certeza. Então vamos fazer sincronizada, né? Vem com a... Vem com a gente.